Muito bem, amigos do programa Obreiros em Foco, mais uma vez nós estamos aqui com um depoimento. Dessa vez estamos aqui com a Rosana. Rosana, graças a Deus que hoje está tudo bem, não é isso? Graças a Deus, é isso. Até porque você está aqui para dar o seu depoimento de resgate, né? E vamos começar perguntando também o seguinte, você foi obreira, não é isso? Durante quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Como é que era a Rosana nesses 6 anos como obreira antes da queda? Eu digo naquele período que você até acreditava que estava bem com Deus. Como é que você era na obra? Eu era bem ativa, bem dedicada, estava sempre em tudo que era chamado para fazer, eu sempre estava ali me despontando, sempre me dedicava ao máximo que eu podia na obra. Estava sempre na ativa, né? Sempre na ativa. Agora, é lógico, quando a pessoa começa a cair, ela não percebe. Ela só percebe depois que ela volta como você voltou, né? A pergunta é, hoje você acredita que foi por causa do quê que você começou a cair na época? Ansiedade na vida sentimental. Era muito ansiosa na vida sentimental, mesmo estando como obreira, eu era muito ansiosa, eu queria casar de qualquer forma. E isso fez com que se tornasse dentro de mim uma ansiedade. Então, todo rapaz que eu via, eu achava que o rapaz queria me namorar. Eu via pastores, eu falava, acho que aquele pastor está me olhando. Aquela ansiedade. E, aproveitando a oportunidade, o diabo botou uma pessoa que aos olhos de quem está dentro da presença de Deus, tinha nada a ver comigo. Tinha nada a ver. Então, várias pessoas também em relação à desobediência, falou para mim, Rosana, por que você vai namorar esse rapaz? Não tem nada a ver esse rapaz. E eu, toda iludida, quis namorar ele. Porque no caso esse rapaz não era da igreja, não vivia a mesma fé que você, como é que era? Não, ele até vinha na igreja, mas ele não era convertido. Entendeu? E aí eu fui e namorei ele. E você foi aconselhada por amigas obreiras, né? Amigas, membros, né? Mas você estava tão focada em querer resolver o problema sentimental que você não deu ouvidos à voz do Espírito Santo, né? E aí, aconteceu o quê? E aí, esse rapaz me deu uma decepção, né? Que chegou uma época que ele chegou a me trair e não quis mais. E eu botei uma mágoa muito grande dentro do meu coração em relação a ele. E eu queria, de qualquer forma, tirar essa mágoa dentro do meu coração, mas dando troco. Fazendo da forma que ele fez comigo. Porém, eu não tinha essa ousadia, porque eu ainda estava como obreira e foi, aos olhos humanos, foi muito de repente que isso tudo aconteceu. Então, eu não estava esperando que isso acontecesse, até que eu recebi um convite. Dentro da semana ali que eu estava revoltada, né, e muito magoada, eu recebi um convite para ir numa festa normal. E sendo uma coisa difícil, porque minha família sabia que eu não aceitava convite para ir para festas, era super dedicada à obra de Deus, eu não iria. Mas nessa festa, devido àquilo que tinha acontecido, eu fui. E aí que foi o problema. Quando fiquei na festa a noite toda, aparentemente normal, porém num lugar onde não condizia com a minha conduta, e aí eu conheci lá um rapaz que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, não tinha intimidade nenhuma com ele. Foi quando ele me convidou para ir para o hotel. Me convidou para ir para um hotel, eu fui, sem ter dado nenhum beijo nele, bispo. E fui. Tudo começou ali. Quer dizer, as forças malignas fez você ver que ali era a oportunidade de dar o tal do troco, né? Não é isso? E eu dei o troco. Deixa eu falar uma coisa aqui para os obreiros que estão acompanhando o depoimento da Rosana. Veja bem, todo ser humano ele tem livre-arbítrio. Você que não tem ninguém na sua vida sentimental, e é claro, almeja a bênção sentimental, você tem todo o direito de escolher a pessoa que você quiser. Não importa quem seja você. Mas por que nós sempre orientamos, no caso, os obreiros e as obreiras, de procurar sempre pessoas que estão na mesma fé? Ainda que não sejam obreiros,
ainda que seja somente membro, mas uma pessoa que está na mesma fé, para justamente evitar que aconteça com você o que aconteceu com a Rosana. Daí, desse troco, como é que foi daí em diante? Aí começou tudo, né? Que aí eu me apaixonei por esse rapaz e fiquei com esse rapaz 1 ano. E 1 ano, bispo, ele acabou com a minha vida em relação... Eu sou cabeleireira e na época eu tinha um salão de cabeleireira, eu perdi. Eu tentei me matar por causa dele 3 vezes, com remédios, eu tentava fazer de tudo para chamar a atenção dele. Inclusive parei no espiritismo, porque eu tentava de todas as formas conquistar aquele homem. E nada eu conseguia. Então fiz vários trabalhos com os encostos e mesmo assim eu não obtive resposta daquilo que eu fiz. Na época eu gastava todos os dinheiros fazendo os trabalhos. Quer dizer, mesmo você tendo sido obreira, e certamente você teve várias oportunidades na igreja de determinar que encostos fossem expulsos da vida das pessoas, não é isso? Isso. E você foi até eles? Fui até eles. Parece, bispo, que passou uma borracha. E tudo aquilo que eu vivi diante da presença de Deus, eu esqueci. Então eu fui procurar os encostos. E eu acreditei que eles pudessem me ajudar. Não me ajudaram. Esse rapaz, eu que caí na real, que ele não era a pessoa ideal para mim. E comecei a viver a minha vida independente. Foi aí que começou também a tortura. Por quê? Porque eu comecei a ser uma mulher muito cobiçada. E eu comecei a sentir desejo pelos homens, qualquer tipo de homem, bispo. Eu comecei a ter o vício do sexo. O vício de me prostituir, mas eu não aceitava dinheiro. Eu me prostituía como diz aí fora, de cara limpa, porque eu não bebia, eu não fumava, eu não usava droga. O meu prazer não era sentir prazer. Quer dizer, desculpa cortar você, o sexo, né, a prostituição através do sexo não era consequência de uma embriaguez, de uma droga. Quer dizer, como você falou, né, você fazia de cara limpa, né? Então, realmente, o seu vício era o sexo. Eu não precisava, na verdade, de estar viciada, beber, fumar, nada para poder fazer isso. E eu comecei a fazer compulsivamente, bicho. Comecei a me entregar. Eu saía para as baladas, que aí isso vem um atrás do outro, começa o mundo te apresentar oportunidades de você sair com homens bem que nunca sairia com você. E eu fui me envolvendo, a cada dia eu fui me envolvendo mais. E, eu tinha amigos aqui da igreja, obreiros da igreja, iam até a minha casa, falava comigo, conversava comigo, só, bispo, que eu não me perdoava. Por eu ter sido antes uma obreira muito dedicada, eu não me perdoava por ter errado. Agora, Rosana, você disse que passou a ter vício por sexo. Houve alguma época que você se prostituía para se sustentar ou não? Ou sempre foi por puro vício? Era um vício mesmo, eu tinha um vício. Tanto é que eu já recebi proposta para fazer programa, fiz, e foi uma grande decepção. Eu quase morri nesse programa que eu fiz. Isso porque o senhor, na época, era um homem muito bem sucedido, me levou para fora do Rio de Janeiro, eu e mais uma amiga, porque eu comecei a obter sexo não mais sozinha. Eu gostava de ter grupos para ter sexo comigo. E aí ele se satisfazia com o sexo anal e dentadas. Ele dava mordidas no meu corpo, bicho, de eu ficar com a marca dos dentes dele em todas as partes do meu corpo. Eu fiquei 1 semana dentro de casa sem sair para que as pessoas não vissem a roxidão que eu tinha no corpo. Então eu tomei revolta de fazer programa com dinheiro pelo fato de que eu não fazia pelo dinheiro. Porque eles se achavam no direito de fazer o que quisesse, né? Porque estava pagando, né? Agora, Rosana, seu fundo de poço, foi esse ou teve situação pior? A minha situação pior, bispo, primeiro, eu não gostava de homens solteiros, só gostava de homens casados. Porque eu não gostava de ter a sensação de estar presa.
Não gostava da sensação de alguém ser meu dono. Eu não me envolvia, não namorava, eu só ficava. E o meu fundo de poço foi quando eu comecei para casas de swing. E lá na casa de swing, eu comecei a ter relações com mulheres também, com homens, com gays, e comecei a me viciar na casa de swing, porque era um lugar onde eu podia ter sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Então já chegou dia de eu ter relação com 7 homens de uma vez só. Já chegou dias de eu transar com todos os homens que estavam na casa. E não me satisfazia, não só os homens, mas como as mulheres também. O que aconteceu comigo é o seguinte, eu não sentia prazer, bispo. Eu gostava de dar prazer, não de sentir. Porque ainda com todos esses homens, ninguém me satisfazia. E como é que a Rosana voltou para estar hoje aqui dando esse depoimento? E graças a Deus por isso, né? Eu voltei através de uma reunião de resgate também, graças a Deus por isso. Eu voltei, recebi o convite, já não estava aguentando mais, quando um obreiro me fez um convite, olha, vai ter essa reunião, e eu, bispo, tinha um grande defeito. Quando alguém vinha falar de Jesus, eu falava, não precisa falar porque eu já sei tudo. Não precisa falar. Então as pessoas vinham até mim e só falavam, oi, tudo bem? E aí, quando você vai lá? O dia que eu me senti bem para ir, por enquanto eu não estou sentindo. E recebi esse convite para vir. Vim. Nesse mesmo dia, bispo, foi interessante que eu vim com as roupas que eu usava no mundo, né? Tudo curtinho, assim. E quando o pastor, né, o bispo chamou lá na frente para a gente receber oração, naquele mesmo dia, bispo, Deus, ele entrou dentro do meu coração e fez uma transformação, que no mesmo dia, quando acabou a oração, que eu abri meus olhos, eu não me reconhecia com aquela roupa. Naquele dia ali, a minha vida mudou. E um detalhe importante, alguém censurou você? Nunca. Quer dizer, o próprio Espírito Santo, né, naquele momento fez você entender que não era adequada aquela vestimenta, né? Isso. Eu lembro que eu usava uns cabelos longos, aí eu fiquei com vergonha. Aí eu botava os cabelos na frente para que as pessoas não pudessem ver que eu estava quase nua dentro da igreja. E ali, depois daquele dia, foi uma mudança completa. Foi difícil eu permanecer. Ah, imagino. A luta foi muito grande, porque o meu telefone não parava de tocar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi um teste comigo mesmo. Eu falei, eu não vou trocar meu telefone vai ser esse. É a forma de eu mostrar para Jesus que eu não quero mais e que eu quero Jesus. E tudo mudou, bispo. Como é que está a Rosana hoje? Hoje eu sou diferente. Muito diferente. Hoje hoje eu sou melhor do que eu era antes, da época que eu era obreira, né? Graças a Deus, hoje eu tenho um encontro com Deus, hoje eu sou uma mulher de Deus, hoje eu não preciso procurar em homens o que só o meu marido pode me dar. Hoje você está casada? Hoje eu estou casada, graças a Deus. Que maravilha. Hoje eu sou feliz. Mas ele vive a mesma fé que a sua? A mesma fé do meu ladinho. É? Juntinho comigo. Muito bom, bicho. Jesus é maravilhoso. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Hoje você já voltou a ser obreira? Já, sim, senhor. Tá bom então, Rosana. Muito obrigado pelo seu depoimento, tá? Amém. Tá aí mais uma prova de que o trabalho do resgate não é em vão. E até aproveitando que a Rosana, ela tentou resistir no começo, quando convidavam ela para um resgate, eu digo para você, obreiro, evangelista, jovem mesmo também, que tem tentado trazer pessoas afastadas, não desista, porque por incrível que pareça, é mais fácil você trazer para a igreja uma pessoa que nunca esteve na presença de Deus do que uma pessoa que se afastou. Mas, como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, continue insistindo, porque certamente Deus deseja resgatar mais pessoas, mas Ele depende de você que está na presença de Deus. Um forte abraço, hein? E até lá.